Salve, salve, meu querido, minha querida, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo na sequência do nosso Dinâmica Impulsiva a pedido das minhas queridas alunas Lara e Luísa. Mas, é para todo mundo, né? Então seja bem-vindo, fica comigo aí, sou seu professor Alex Silva e aqui a gente fala de, dentre outras coisas, física. Hoje eu vou fazer o seguinte, vou te levar para um laboratório virtual de colisões e a gente vai analisar, num primeiro momento, essas colisões sem escrever nada. Eu tenho os valores, a gente vai falando, tudo, né? Depois do segundo momento eu vou fazer as contas. Quem já entendeu as contas já, beleza? Já pode passar mais rápido e prestar atenção só na parte da energia lá. Mas quem não entendeu as contas, eu vou fazer o passo a passo das continhas, tá? Primeira etapa, a gente vai para o laboratório. Segunda etapa, a gente vai fazer as continhas. Tranquilo? Então, fica comigo aí que a gente vai para lá. Então, vamos lá. Seguinte, aqui nós temos duas bolinhas. Uma bolinha azul, né? Isso aqui, ou verde, não sei. E a outra rosa. Essa bolinha azul, vou chamar de azul, tá? Ela tem, olha aqui embaixo, massa, 2 quilos, né? E a bolinha rosa, ela tem 3 quilos. Eu vou colocar aqui os valores das velocidades delas. Olha, o valor da velocidade que essa vai ter vai ser de 1 metro por segundo e essa daqui de 0,5 metros por segundo, tá? E ele já deu o valor da quantidade de movimento aqui. E aqui também, que aqui, lembra que eu falei que ela pode ser chamada de momento linear e representado com a letra P? Pois é, aqui ele está chamando de momento, olha lá, ó, momentum, do latim ainda, tá vendo? E aqui tem a letra P. É a mesma coisa do que? Quantidade de movimento. Massa vezes velocidade. Então, se a massa é de 2 kg e a velocidade é de 1 metro por segundo, massa vezes velocidade vai ser 2 kg vezes 1 metro por segundo. Isso vai dar, olha aqui, a quantidade de movimento embaixo dela, 2 kg metro por segundo. Isso da bolinha azul. Na bolinha vermelha, a gente tem 3 kg de massa e a velocidade de meio metro por segundo, 0,5, né? Então, a quantidade de movimento dela será 3 vezes meio. Isso vai dar 1,5. Tá aqui, 1,5 kg metros por segundo. Então, essas são a massa, a velocidade e a quantidade de movimento inicial dessas bolinhas antes da colisão. Quero que você olhe, antes de eu soltar aqui o play, do lado direito aqui, ó, elasticidade. Tá lá, inelástica, e do outro lado, elástica, 100%. Então, essa é uma colisão 100% elástica. O que nós temos aqui? A bolinha azul. A bolinha azul, ela tem massa 2 kg. Olha aqui embaixo, ó, massa aqui embaixo, 2 kg, ó, 2 kg. E a velocidade dela, 1 metro por segundo. Logo, quanto vale a quantidade de movimento dela? Massa vezes velocidade. 2 vezes 1, 2. Está aqui embaixo da bolinha azul. 2 kg metros por segundo. Tá? Acompanha aí. A bolinha rosa, Majin Buu, vou chamar ela de Majin Buu. Majin Buu tem 3 kg e a velocidade 0,5 metros por segundo. Quanto vale a quantidade de movimento? 3 vezes 0,5. 1,5 kg metro por segundo. Beleza. E a quantidade de movimento total do sistema? Vamos ver? Olha só. É só somar. Porém, é uma soma vetorial. Vetorial. Tá aqui, ó. Você tem um vetor para cá e outro para cá. Sentidos contrários. A soma, na verdade, então, vai ser uma subtração, porque um dos vetores tem sinal negativo. Olha aqui. A bolinha 1, o vetor está para a direita, e a bolinha 2, o vetor está para a esquerda. Então, a velocidade... Então, a quantidade de movimento total do sistema antes da colisão é 2 menos 1,5. Vai dar o quê? 0,5 kg metro por segundo. Vamos deixar elas colidirem? Vamos ver o que acontece na sequência? Então, vamos para a sequência, volta na sequência, pronto. Então, olha agora. Qual é a quantidade de movimento da bolinha azul? 1,6. E do Majin Buu? 2,10. Então, observa. 2,10 menos 1,6 continua dando 0,5. Significa o quê? Que a quantidade de movimento total do sistema antes e depois da colisão são iguais. Isso significa conservação da quantidade de movimento. Viu só? Não é difícil, é fácil. O que teve que rolar para que isso acontecesse?
o sistema tem que estar... as bolinhas estão dentro dessa caixinha aí, ó, desse retângulo aí, sem a influência de forças externas. Sem as influências de forças externas. Então, quando você despreza as forças externas, a quantidade de movimento do sistema se conserva. E o que quer dizer quantidade de movimento se conservar? Quer dizer que a quantidade de movimento total, somando de todos os corpos, antes da colisão, é igual à quantidade de movimento total, somando de todos os corpos, depois da colisão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos ver outro caso agora? O caso oposto. Quando a colisão é totalmente inelástica, 0% de elasticidade. O que significa isso? Olha, quando eu vou diminuindo a elasticidade, olha a borda das bolinhas aumentando, olha lá. Viu que a borda das bolinhas ficou mais escura? Isso significa, isso representa um invólucro, uma coisa encapando, que vai fazer com que vocês vejam. Vocês verão. Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos colocar tudo de novo aqui. Vou setar a parada. Vou colocar essa menina aqui. 0 de elasticidade. Vou colocar a massa que eu tinha colocado aqui. 2 kg e 3 kg. E vamos ver aqui. Cadê os valores? Aqui os valores. E vamos verificar. Vou botar no lento, né? Veja, a quantidade de movimento inicial da bolinha azul é de massa vezes velocidade. Então, a massa dela é de 2 kg, a velocidade é de 1 metro por segundo. Então, 2 kg vezes 1 metro por segundo vai dar 2 kg metros por segundo. É a quantidade de movimento dela. Da bolinha rosa, o Majin Buu, ele tem 3 kg e a velocidade é 0,5 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento inicial dela é de 0,5 vezes 3, ou seja, 3, que é massa, vezes 0,5, que é a velocidade. Isso vai dar 1,5. Tá aí a quantidade de movimento dela. Qual é a quantidade de movimento total do sistema? É a soma das duas. But, cuidado, porque é a soma vetorial. Um vetor na direção oposta do outro, um deles tem sinal negativo. Então a soma é 1 mais menos o outro. Mais com menos é menos. Então a soma, quando está em sentido oposto, seja aproximando ou afastando, é 1 menos o outro. Então, a gente vai ter o seguinte. 2 menos 1,5, 0,5 é a quantidade de movimento total do sistema antes. Olha aqui. Tem 2 no sentido para a esquerda e 1,5 no sentido para a direita. Então você faz 2 menos 1,5, dá esse total pequeno aqui, que é 0,5. Beleza? Vamos deixar eles baterem para ver o que acontece. Oh, man! Olha o que está acontecendo. Eles ficaram juntos, estão se movendo juntos. Então veja bem, na colisão perfeitamente inelástica, totalmente inelástica, os dois corpos passam a se mover juntos. Entendeu? Os dois corpos passam a se mover juntos, grudados. Eles deformam e ficam juntos. Vamos ver a quantidade de movimento? Bom, a quantidade de movimento aqui é de 0,2 e a quantidade de movimento aqui é de 0,3. Porém, agora eles estão no mesmo sentido. Então, a quantidade de movimento total depois da colisão é de 0,2 mais 0,3. Isso vai dar 0,5. Está aqui, 0,2, 0,3, somados dá 0,5, que é a quantidade que tinha antes. Então, mesmo sendo colisão inelástica, totalmente inelástica, a quantidade de movimento se conserva. Só é necessário, para que ela se conserve, que não tenha forças externas agindo sobre o sistema. Ela vai se conservar sempre. Mas a energia cinética não se conserva. Essa energia cinética agora é menor do que a que estava antes. Por quê? Porque esses corpos se deformaram. E para deformar, eles gastaram energia. Eles absorveram parte daquela energia, que era energia cinética, e se deformaram, utilizaram essa energia para se deformar. Então sobrou menos energia cinética. Logo, ela não se conserva quando o choque é perfeitamente inelástico. Na verdade, ela só se conserva quando o choque é perfeitamente elástico. Bazinga!
Vamos pegar uma situação intermediária? Vamos lá então. Vou colocar de novo aqui, vou setar a parada aqui, vou colocar o nosso 2 kg, vou colocar o nosso 3 kg e eu vou colocar 30% aqui, ó. 30%. Vou colocar os valores e vamos ver uma situação intermediária. Vamos lá, lento. De novo, a quantidade de movimento é a mesma, porque a velocidade é a mesma e a massa é a mesma, né? 2 kg/m por segundo e 1,5 kg/m por segundo. Um menos o outro vai dar 0,5. Vamos ver aqui no nosso diagrama. Tá aqui, ó. 0,5. Vamos deixar essas crianças baterem e olha que doideira. Olha que eles estão mais lentos agora. Veja só, a quantidade de movimento, 0,34 kg/m por segundo e 0,84. Olha, se você fizer 0,84 menos 0,34, isso vai dar exatamente 0,5. Então, ela se conserva, a quantidade de movimento se conserva. Mas a energia cinética não vai se conservar. Não vai ser tão drástico quanto na colisão totalmente inelástica, né? Mas também não vai ser tão ideal quanto a colisão perfeitamente elástica. A energia cinética, ela vai ser dissipada, ela vai ser gasta menos do que na colisão totalmente inelástica. Mas ela vai ser gasta também e ela não vai se conservar. Beleza? Tranquilidade? Para que haja conservação da quantidade de movimento, só é necessário que as forças externas sejam eliminadas, o sistema fique isolado. Para que haja conservação da energia cinética, é necessário que a colisão seja perfeitamente elástica. Certo? Beleza? Vamos para lá então agora? Vamos para lá para fazer as contas? Me segue aí. Muito bem, agora a gente vai fazer aquelas continhas que eu falei, beleza? Então prepara aí, pega essa canetinha, não confia em mim não, hein? Faz a continha junto aí também para ver como é que dá. Preparado? Preparada? Então segue aí, nós vamos lá. Bem, olha só, aqui é o seguinte, a gente tem aquele mesmo laboratório que a gente tinha lá, tá certo? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer aquelas continhas. Essa é a situação de antes da colisão. A quantidade de movimento, eu vou chamar de Q, que a gente já está utilizando ela assim, né? É massa vezes velocidade. É muito comum você colocar assim, por exemplo, ó, a quantidade de movimento da bolinha azul inicial. Inicial é antes da colisão. É igual a massa da bolinha azul, 2 kg, né? Vezes a velocidade da bolinha azul, que é de 1 metro por segundo. Então, a quantidade de movimento da bolinha azul no início é de 2 vezes 1, 2 kg metros por segundo. Beleza? Aqui está a quantidade de movimento da bolinha azul antes do movimento, antes da colisão. Aqui assim. E agora a gente vai ver a quantidade de movimento da bolinha rosa, Majin Buu, lembra? Antes do movimento. Por que eu estou com movimento, né, na cabeça? Antes da colisão. Então a quantidade de movimento da bolinha rosa no início, tá? É igual a massa da bolinha rosa, tá aqui embaixo, ó. 3 kg vezes a velocidade inicial da bolinha rosa, que está aqui em cima, ó, 0,5, tá aqui, ó, 0,5. Então, 3 vezes 0,5 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento da bolinha rosa no início é de 3 vezes 0,5, 1,5 kg vezes metro por segundo. Beleza. Então, está aqui também o valor da quantidade de movimento da bolinha rosa, conferindo aqui os valores. Olha, 2 kg por segundo, nós achamos esse valor, e 1,5 nós achamos esse valor. Agora, a quantidade de movimento inicial do sistema, olha, a quantidade de movimento inicial do sistema é a quantidade de movimento que a bolinha azul tinha no início, mais a quantidade de movimento que a bolinha rosa tinha no início. Gente, aqui que está o negócio, olha. Se eu disser, olha bem, se eu disser que nesse momento, eu vou pegar só o módulo dele, tá? Se eu disser que nesse momento
é positivo para cá, isso quer dizer que vai ser negativo para cá. Porque nós estamos falando de vetores. Então, esse cara aqui é positivo e esse é negativo. Logo, vai ficar 2 menos 1,5. Então, a quantidade de movimento que no início, né, do sistema é de 2 quilogramas metros por segundo menos 1,5 quilogramas metros por segundo. A quantidade de movimento que do início, né, antes da colisão, que o sistema tinha é de 0,5 quilogramas metros por segundo. Eu peguei o módulo dele, né, você faz o cálculo vetorial e aí você pega o módulo, 0,5. Né? Ele se conserva em vetor, direção, sentido e intensidade, conserva em tudo, tá? Beleza? Então vamos ver agora depois que elas colidirem. Depois que elas colidirem, como é que fica a quantidade de movimento. Vamos lá. A quantidade de movimento que a bolinha azul tem no final, ou seja, depois que ela colidiu, é a massa da bolinha azul, que continua sendo 2 quilos, 2 quilogramas, vezes a quantidade de movimento, vezes a velocidade, né? Que é 0,8. Então, 0,8 metros por segundo. Logo, a quantidade de movimento da bolinha, quantidade de movimento que a bolinha azul tem no final é de 2 vezes 1,8, 0,8, vai ficar 1,6 quilograma metro por segundo. Achamos a quantidade de movimento que a bolinha azul tem depois que ela colide. Aqui embaixo mesmo eu já vou fazer, para a gente ganhar... Não, acho que dá para fazer no total aqui, para a gente poder ganhar tempo. Espaço, na verdade, né? Então, olha, a quantidade de movimento que a bolinha rosa tem no final, ou seja, depois da colisão, é a massa da bolinha rosa, que é 3 quilogramas, não mudou, agora a velocidade mudou, 0,7. 0,7 metros por segundo. A quantidade de movimento que a bolinha rosa tem no final vai ser de 3 vezes 0,7, vai dar 2,1 quilograma metro por segundo. Beleza? Achamos a quantidade de movimento final dela. Ok? Agora, olha, a quantidade de 2,1 está para lá. Então eu vou colocar que, vou dizer que, de novo, orientar o nosso eixo aqui, já que estamos falando de vetores, e para cá é positivo, para cá é negativo. Então, essa quantidade de movimento tem sinal positiva e essa tem sinal negativa. Para que isso? Para a gente ver aqui o seguinte: a quantidade de movimento final do sistema é a quantidade de movimento final. Deixa eu botar na mesma ordem que eu coloquei, né? A quantidade de movimento que a bolinha azul tinha no final, mais a quantidade de movimento que a bolinha rosa tinha no final. Logo, a quantidade de movimento final do sistema é igual à quantidade, só que aí a gente já sabe, né? A da bolinha azul vai ser negativa, então vai ficar 2,1 menos 1,6. Agora o que eu estou fazendo aqui? Ó? Olha que legal. Quilograma metro por segundo. Eu botei o quilograma metro por segundo em evidência, já que ele tem nos dois, né? A quantidade de movimento final do nosso sistema é de 2,1 menos 1,6, 0,5 quilograma metro por segundo. Tá aqui assim. Esse aqui não ficou legal não, né? Vamos fazer direitinho. Também não ficou legal, a gente faz de novo. Bem, se você observar aqui, a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no final. Isso quer dizer que conservou a quantidade de movimento. E Eu já sabia. ela sempre vai conservar, a menos que haja forças externas. Mas, em todos os casos que nós vamos utilizar, a ação das forças externas é zero. Zero. Não existe ação de forças externas. Vamos ver agora na colisão inelástica
subir aqui para a gente ganhar mais espaço. E vamos fazer a mesma coisa. Só que agora eu não vou botar as unidades, que é para a gente ganhar um pouco de tempo, beleza? Olha só. A quantidade de movimento, já vou colocar assim, ó. Quantidade de movimento inicial do sistema é a quantidade de movimento inicial da bolinha azul mais a quantidade de movimento inicial da bolinha rosa. Só que a bolinha rosa eu vou colocar assim, ó. Ficou tortaço, né? Vou colocar aqui, ó, positivo e negativo. Então da bolinha rosa vai entrar negativo, tá? E eu posso fazer direto. Posso fazer assim, ó. Quantidade de movimento inicial do sistema é igual. Olha lá, é igual. Quantidade de movimento da bolinha azul é a massa da bolinha azul, que é 2 kg, vezes a velocidade da bolinha azul, que é 1. Ó, vou colocar aqui assim, ó, entre parênteses, menos, porque ela está negativa, tá vendo? A quantidade de movimento inicial da bolinha rosa, que vai ficar, a massa da bolinha rosa, que está aqui embaixo, ó, é 3 kg, vezes 0,5, que é a velocidade dela. Então, a quantidade de movimento inicial do sistema vai ser 2 menos 1,5. Quantidade de movimento inicial do sistema é igual a 0,5. E aí eu coloco quilograma metro por segundo. Esse aqui a gente já tinha feito, eu podia só deixar para lá, mas como eu fui fazer os dois juntos, eu resolvi começar por aquele que nós já conhecemos, ok? Agora, vamos ver a quantidade de movimento final do sistema, que é a quantidade de movimento final da bolinha azul mais a quantidade de movimento final da bolinha rosa. A princípio, gente, eu podia colocar isso aqui, ó, fica até mais, fica certo, na verdade, ó. Soma vetorial. Quando eu tiro a flechinha do vetor, eu coloco sinais. Então aqui eu vou fazer isso também, ó, para dizer que a gente está somando vetores e justificar o surgimento do sinal de menos, porque olha bem, ó, para cá é positivo, para cá é negativo, ok? Então vamos lá. A quantidade de movimento final do sistema é igual, agora sim, ó, massa vezes velocidade de ar. A massa de ar não mudou, é 2. Vou abrir o parênteses aqui, né, para a gente colocar. Vezes a velocidade final, né, a velocidade final, olha só, 0,10. 2 vezes 0,10. Agora, mais, porque elas estão se movendo juntas no mesmo sentido, tá vendo? Movendo juntas. Agora aqui vai ficar, a massa dela é 3, bolinha rosa, 3 vezes 0,10. A quantidade de movimento final desse sistema vai ficar, aqui vai ficar 0,20 mais, aqui vai ficar 0,30. Então a quantidade de movimento final desse sistema é de 0,20 mais 0,30, vai ficar 0,50 ou 0,5, né? Quilograma metro por segundo. Você pode observar aqui, deixa eu consertar esse negócio, né? Ó. Você pode observar aqui que novamente conservou a quantidade de movimento antes e depois do sistema, né? Vai ficar a mesma coisa. As quantidades de movimento de cada corpo do sistema, elas mudam, mas a quantidade de movimento do sistema, ela não muda. E na parcialmente elástica, vamos ver como é que fica? Na parcialmente elástica, eu vou, deixa eu colocar, subir ela um pouquinho aqui, para a gente poder... Isso aqui é parcialmente elástica, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos inverter, vamos calcular do final primeiro, depois do início. Vamos inverter. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Olha só. A quantidade de movimento final do sistema é igual à quantidade de movimento final da bolinha azul mais a quantidade de movimento final da bolinha rosa. Então, ó, vetor, tá aqui, ó. E positivo para cá, negativo para lá, tá escrito lá em cima, lá, ó, negativo para cá
e positivo para cá, beleza? Então, a quantidade de movimento final do sistema vai ser... Vamos pegar só módulo para ficar fácil, mas aqui vai entrar o sinal. Ó. O azul está apontando para a esquerda, para o negativo, então vai entrar menos. A massa do azul continua sendo 2 kg, mas a velocidade do azul passou a ser 0,17. 0,17. Então, essa é a quantidade de movimento final do azul. Mais, porque agora está positivo, está apontando para lá no final, né? A massa da bolinha rosa é 3 e a velocidade é o quê? 0,28. Então, 0,28. Vamos ver quanto que vai dar? Olha só, quantidade de movimento final do sistema vai ficar menos 2 vezes 0,17. 0,34, né? Então vai ficar 0,34 mais 3 vezes 0,28, 0,84, tá? Então aqui vai ficar 0,84. Então a quantidade de movimento final do nosso sistema vai ser, olha aqui, ó, 0,84 menos 0,34 vai ficar 0,50 ou 0,5, né, quilograma metro por segundo. Então tá aqui, ó. Ou seja, já temos o valor do final. Vamos ver quanto que era lá no início. Vamos a quantidade. Vamos botar o preto aqui, né? Só para ficar no padrão aqui, ó. A quantidade de movimento inicial do sistema, né, vetorialmente falando, é igual quantidade de movimento inicial da bolinha azul mais a quantidade de movimento inicial da bolinha rosa, o Majin Buu. Então, a quantidade de movimento inicial do sistema, vamos colocar os sinais aqui para ver, ó, o eixo. Vou colocar positivo para cá e negativo para lá. E se você fizer o contrário de mim, vai dar a mesma coisa. Você pode encontrar um sinal negativo, mas vai dar tipo menos 0,5 e menos 0,5 do outro lado. Então vai dar a mesma coisa. Vamos lá. O azul é positivo. Então a massa vezes a velocidade do azul é 1 metro por segundo. Menos, porque o Majin Buu é negativo ali, ó. Aqui vai ficar a massa do Majin Buu, que é 3 vezes a velocidade do Majin Buu, que está aqui em cima, ó, 0,5. 0,5. Então a quantidade de movimento inicial do sistema vai ficar... Olha que legal aqui, olha que legal aqui, olha que legal aqui. 2 menos 0,5 vezes 3, 1,5. Então a quantidade de movimento inicial do sistema está sendo 0,5 ou 0,50 quilograma metro por segundo. Conservou também, viu só? Não importa. Não importa se é perfeitamente elástica, se é inelástica, se é parcialmente elástica. A quantidade de movimento do sistema, ela vai se conservar independente de qualquer coisa. A única coisa que não vai se conservar, e enquanto eu resolvia, eu pensei bem e deixei para você fazer. É mesmo, é? E deixei para você fazer. É mesmo, é? Que é o seguinte: a energia cinética do sistema. Somar a energia cinética da bolinha azul e a da bolinha rosa antes da colisão com a energia cinética da bolinha azul e a da bolinha rosa depois da colisão e comparar. E você vai escrever aqui nos comentários se você conseguiu fazer, se você não conseguiu fazer, se conservou, se não conservou, que caso conservou, que caso não conservou. Eu quero que você escreve tudo aqui. E aí, se você tentou e não conseguiu, pede que eu faça um só das energias cinéticas. Ele vai ser mais curtinho, porque eu já vou fazer um sobre... Olha bem, eu vou fazer um vídeo sobre o coeficiente de restituição. Esse vai ser rapidinho, vai ser curtinho. Mentira! E como que a gente utiliza para poder mexer com conservação da quantidade de movimento. A gente vai misturar isso tudo para fazer exercício. Mas antes, faz o cálculo das energias. O que precisa fazer? Pegar na primeira situação, calcular a energia cinética da bolinha azul e da bolinha rosa antes de bater, somar.
calcular a energia cinética da bolinha rosa com a bolinha azul. Depois que bateu, somar e comparar. Igual eu fiz com a quantidade de movimento. Isso você já disse! Mas energia é escalar, não é vetor. Então você não precisa preocupar com o sinal. É só calcular, somar e igualar. Você vai escrever aqui para mim. Deu certo? Não deu? Alguma conservou? Alguma não conservou? Você conseguiu fazer? Você não conseguiu fazer? Você quer que eu faça? Escreve aqui, ó. Escreve aqui. Beleza? Vejo você na próxima, hein? Abraço.